Eu sei que existem igrejas hoje que ainda buscam a Deus, mas se a gente for analisar de uma forma mais completa, de uma forma mais geral, infelizmente, a igreja atual, as igrejas de hoje em dia, precisa de um novo avivamento, verdadeiramente pelo Espírito Santo. E eu falo isso porque, basicamente, quando a gente vai analisar os cultos de hoje em dia, a pregação de hoje em dia, as mensagens que a igreja passa e todo o seu contexto atualmente, infelizmente, a gente vê que muitas igrejas olham simplesmente para o dinheiro. Acaba que eles falam para você ganhar dinheiro, para você ganhar um bom emprego, para Deus abençoar a sua vida. Falam sobre profecia, que Deus ele vai fazer coisas maravilhosas, que Deus vai fazer você feliz. E tudo isso é bom. Deus ele pode fazer isso. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é que, de certa forma, a igreja ela vem perdendo a sua força de olhar para realmente o que a Bíblia prega. E se a gente for analisar, a mensagem que a Bíblia traz é simplesmente esta: que o homem está destinado a ir ao inferno e que Jesus Cristo é o único caminho que pode salvar o homem desse trajeto. Então tu vai hoje para uma igreja e tu vê o pregador: Deus vai abençoar, Deus vai te dar, não chore, Deus vai limpar dos seus olhos todas as lágrimas, tudo bem, mas aonde está realmente a pregação bíblica? Aonde está a pregação da salvação para as pessoas? Ah, você tem que dar o dízimo, ah, você tem que dar com alegria a Deus, você tem que dizimar, tudo bem, nós precisamos ajudar a obra de Deus, isso aqui é um fato que também é bíblico, mas o que eu quero que vocês percebam é que de certa forma vai esfriando e a gente vai deixando as coisas que realmente importam, como a salvação das almas, de lado. Nesse vídeo, claro, eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem basicamente o meu ponto de vista. Esse livro aqui, ó, Heróis da Fé, é um dos livros mais profundos que eu já li, e esse livro ele vai ter bastante relatos dos primeiros homens que começaram a incendiar o meio cristão. Então, Heróis da Fé é um livro onde o autor Orland ele vai falar sobre diversos avivamentos que houve no decorrer da história do cristianismo. Então, realmente tem uma lista de homens que ele separou e cada um tem uma história fantástica e maravilhosa. Se vocês tiverem depois disponíveis, eu recomendo. Mas nesse livro, eu gostaria de destacar sobre o assunto que eu estou falando, sobre a igreja atual, eu gostaria de destacar apenas um cara, e o seu nome é Jonathan Edwards. É esse cara aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas pasme, o cara era sensacional. Eu vou tentar trazer a visão de Edward e como ele se comportava, para que vocês entendam que precisamos urgentemente de um novo avivamento, de um novo despertar, sabe? De um novo olhar para as coisas de Deus. E é através da vida desse cara que eu vou expor meu pensamento também. Mas vamos lá de uma forma bem básica. O Jonathan Edwards, ele vivia ali mais ou menos na Europa, certo? Esse movimento rondou a Europa, todo o planeta, depois se expandiu cada vez mais. Eles começaram a pregar o evangelho de uma forma muito intensa naquela época. E o Jonathan Edwards, ele teve uma família ali onde o seu pai e a sua mãe, eles eram totalmente devotos a Deus. Então, observe que todo o lar de Jonathan Edwards servia a Deus. E os pais dele oravam muito para que ele também pudesse acreditar em Deus e pregar a sua palavra. E foi justamente isso que aconteceu. Jonathan Edwards, ele marcou a história de uma forma que vocês vão ver e revolucionou as pregações naquela época. E o Edward, ele fez justamente parte do movimento que ficou conhecido como o Grande Despertar, que era justamente a renovação espiritual das pessoas naquela época. E o Edward, ele estava olhando justamente para as pessoas e ele estava percebendo que as pessoas daquela época necessariamente estavam precisando de um novo encontro com Deus. Em outras palavras, ele quer dizer que aquele povo estava precisando de um renascimento espiritual. Ou seja, não acreditar em Deus de uma forma só superficial, mas acreditar em Deus realmente de toda a alma, de toda a força, de todo o espírito. Para Edward, esse movimento do Espírito Santo, do Grande Despertar, não era simplesmente uma comunhão momentânea com Deus. Não, na verdade era para o resto da vida viver para Deus. E naquela época, ele estava vendo justamente as pessoas acreditando em Deus, mas se afastando dele aos poucos, deixando com que as coisas da terra influenciassem a vida delas, e Deus, ele passou a não ser mais uma prioridade. Edward, ele estava observando isso e vendo a necessidade de um novo despertar espiritual. E basicamente uma das coisas que eu particularmente acho incrível no Edward, é que ele usava muito a questão da razão em suas pregações. Ele era um cara muito inteligente. As pregações de Jonathan Edwards também era algo incrível. Eu vou destacar dois pontos que eu particularmente acho incrível nas pregações dele. Primeiro, ele enfatizava severamente a soberania de Deus, que Deus ele é o sustentador do universo
e que todas as coisas dependem unicamente de Deus, e se não for por Deus, nada nem ninguém estaria aqui. E outro ponto sensacional, que eu particularmente acho que as igrejas hoje estão perdendo, é justamente a depravação total da humanidade. O Edward, ele pregava que os seres humanos, eles nasciam já com a sua natureza corrompida e manchada pelo pecado, e que não existia um homem sequer que fosse justo na face da terra. Salvação, segundo ele, é uma obra exclusiva de Deus, e que não vem do homem, pois o homem não passa de um pecador mortal. E aí entra algo fantástico que ele chama de a ira de Deus, e aqui é onde eu quero falar para vocês. Eu também tenho esse livro dele, Jonathan Edwards, e o nome desse livro é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É um livro que, na verdade, isso aqui é uma coletânea, né, que tem de pregações dele, mas aqui vai enfatizar justamente uma pregação dele incrível, que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Essa pregação é incrível porque o Jonathan Edwards, ele usava ali algumas metáforas para ilustrar como o homem está no seu estado de pecador miserável e como nós dependemos de Deus e como Deus está irado com o pecado. Nos dias atuais, as pessoas têm uma ideia muito errada de Deus em achar que Deus é apenas amor, Deus é paz, Deus é bondade, Deus é isso tudo. Mas as pessoas hoje em dia esquecem, gente, que Deus ele também é justiça e que Deus também se ira com as pessoas. E essa era a visão que Jonathan Edwards queria passar para as pessoas. Para vocês terem uma noção da intensidade, como ele pregava isso, no livro Heróis da Fé que eu mostrei para vocês, o Orland relata que em certa vez Jonathan Edwards pregando, de repente a igreja parou e as pessoas começaram a gritar, as mulheres começaram a gritar e os homens começaram a gemer. Por quê? Porque Jonathan Edwards estava mostrando o estado pecador da humanidade e como eles estavam destinados a ir para o inferno. Para vocês terem uma noção de uma alegoria que ele faz, ele mostra que o homem está segurando um fio de cabelo e Deus está segurando na outra ponta para que a pessoa não caia no abismo de uma vez por todas e morra e vá para o inferno. Essa é a visão dele. Alguns dos versículos que ele se baseava em sua pregação eu vou citar aqui. João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Salmos capítulo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias. Isso aqui é apenas alguns versículos que ele utilizava em sua pregação. Mas eu quero concluir essa história dizendo o seguinte: as igrejas atuais, nos dias de hoje, elas precisam urgentemente acordar e mostrar que a pregação e a mensagem da Bíblia é mostrar que o homem justamente está em seu estado pecador e não merece nada. Não merece, não somos merecedores. Que as pessoas dizem, você merece, Deus vai lhe dar, Deus vai fazer. Biblicamente falando, nós não merecemos nada. A própria Bíblia diz isso, que Jesus, ele inocente, se sacrificou porque nós não poderíamos fazer isso. Somos salvos e temos a graça por causa unicamente dele. E se nós não acordarmos realmente para a mensagem que a Bíblia quer trazer, às vezes a gente vai se perder aqui na terra com coisas banais, quando na verdade o que importa para a Bíblia é mostrar que o homem é pecador e que Jesus Cristo ele é o único que salva. Mostrar a ira de Deus, como o próprio Paulo fala lá em Romanos capítulo 1 e o versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Essa é a pregação da Bíblia. É isso que Deus quer que a gente anuncie hoje em dia. Vamos refletir um pouco. Dinheiro é bom, ser feliz é bom, ajudar as pessoas é essencial, tudo isso é bom. Mas entenda que existe um lado da Bíblia que as igrejas hoje em dia estão perdendo a essência, que é voltar à pregação de salvação e de converter as almas. Pois, do contrário, as pessoas já estão condenadas a ir para o inferno. Até nós mesmos que somos cristãos e que vamos para a igreja, se não tomarmos cuidado, também estamos diante do abismo, como Jonathan Edwards ele falava.